Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, nosso Senhor. Mais uma semana se iniciou e, pela graça de Deus, mais uma vez aqui estamos para consultar a palavra do nosso Deus e assim receber a sua orientação para dias tão difíceis, né? Vamos lembrar da nossa série, estamos estudando sobre um caráter moldado por Cristo e analisando o que a Bíblia fala, o que o Novo Testamento fala sobre a vida de Pedro, a vida do apóstolo Pedro, esse personagem tão simpático e tão significativo da Escritura Sagrada. Hoje nós vamos estudar com base no texto de Lucas, capítulo 5, mas antes, irmãos, como sempre, nós vamos cantar e vamos orar. E para iniciarmos hoje, eu gostaria de convidá-lo a cantarmos juntos aquele cântico que diz: que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Isso é muito instrutivo e reflexivo, né? Vamos então, irmãos, cantar? Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Vamos orar, queridos. Ó Deus Pai, nós te louvamos pela oportunidade bendita de estarmos aqui com a palavra do Senhor aberta e prontos, ó Deus, para receber o ensino que é orientação do céu para as nossas vidas. Nós confessamos, ó Pai, que os nossos desejos, muitas vezes, ó Deus, são por coisas erradas, são desejos malignos. Se
atendidos, iriam muitas vezes nos destruir. Mas, ó Deus, pela graça do Senhor, pela ação do Teu Espírito em nós, nós também, por vezes, temos desejos bons, agradáveis ao Senhor, desejos que estão alinhados com a Tua vontade para nós. E o que nós cantamos, ó Deus, fala disso, é um desejo lícito, um desejo aprovado pelo Senhor, tem a Tua bênção. O desejo de que o Senhor seja não apenas uma fração das nossas vidas, o Senhor tenha nas mãos não apenas uma fração, mas que o Senhor tenha tudo de nós, que o Senhor seja o nosso universo. Ó Pai, tem misericórdia e nos ajude a cada dia que passa, nós vivermos praticamente o que nós acabamos de cantar. Agora, Deus, nós precisamos ouvir a Tua palavra, nos ensina, ó Deus, que Teu Espírito que inspirou a Sagrada Escritura, seja, ó Deus, agora aquele que abra o nosso entendimento, Pai, e coloque lá dentro o Teu recado. Abençoe, ó Deus, a cada irmão, irmã, a cada família, a cada pessoa que está aqui, ó Deus, conectada, que acessou, ó Deus, aqui este vídeo e que está, ó Deus, junto conosco, buscando ao Senhor. Dispensa o Teu favor, dispensa a Tua graça, na medida da necessidade de cada um. É a nossa oração, Pai. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, vamos abrir no Evangelho de Lucas, abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Leitura da Sagrada Escritura, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 11. O texto sagrado nos diz: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Muito bem, irmãos, o nosso tema hoje, como você já deve ter percebido pela divulgação, é uma dicotomia desastrosa. Dicotomia tem a ver com divisão, com ruptura, com separação. Uma dicotomia desastrosa. E hoje a nossa reflexão vai ser de introdução, irmãos, aos ensinos do texto bíblico que acabamos de ler. Ele tem muitas lições para mim, para você, e até é interessante nós lembrarmos do que nós já vimos, né? Nós já analisamos nessa série como foi que Cristo entrou no coração de Pedro. Vimos também, irmãos, como foi que Jesus entrou na casa de Pedro, né? No entanto, agora nós vemos Jesus entrando nos negócios de Pedro. Vejam a progressão: o coração, a casa e agora os negócios, a profissão, o trabalho de Pedro. Jesus vai ao encontro dele na hora do expediente. Isso é muito sugestivo. Há até um ditado popular bastante conhecido que diz assim: amigos, amigos, negócios à parte.
É a forma da sabedoria popular dizer que não se deve misturar as coisas, né? Negócios com amizades. Certamente há um pouco de verdade nisso aqui, principalmente se nós falamos de pessoas que não conseguem diferenciar a hora de trabalhar da hora de brincar, né? Suspeito, no entanto, que esse padrão de pensamento revela outra coisa. Revela que a maioria das pessoas pensa na vida de modo assim dividido, de modo compartimentalizado. A maioria das pessoas, veja se não você mesmo, pensa na vida em blocos separados, né? Em quadrados separados. É como se a nossa vida fosse aquele papel que a gente usava na escola, né? Cheio de quadradinhos assim, para fazer, entre outras coisas, ampliações de desenhos. Na época do meu ginásio, era assim que a gente ampliava as coisas, né? Muitas vezes a nossa visão da vida é como aquele papel quadriculado. Então a nossa vida tem áreas estanques, e dividida então fica a vida. Por exemplo, compartimento aqui é da família, o compartimento ali é do estudo, o outro compartimento é do trabalho, o outro acolá é dos amigos, tem um aqui mais perto dos relacionamentos, dos demais relacionamentos, outro das finanças, outro do lazer, outro da religião. Tinha que ter um da religião, né? E praticamente, irmãos, o mundo inteiro pensa assim, em pedaços, quando pensa na vida. As pessoas sabem dividir bem as coisas quando é do seu interesse. E de fase em fase na vida, elas vão cuidando do compartimento da vez, né? O compartimento do momento ali, conciliando alguns, juntando alguns e negligenciando outros. Mas geralmente o que é que se faz? Não se mistura, cada quadrado é separado. Trata-se de uma dedução mais ou menos assim: a vida, trabalho, estudos, amor, família, projetos, etc., é o que acontece durante a semana. E religião, ou Deus, é coisa de domingo, ou coisa de horários vagos, esporádicos, ou até coisa de eventos especiais, né? Ou então quando eu estou em necessidade. Essa é a dicotomia desastrosa, o nosso tema hoje. Repito, dicotomia é uma partição de um todo em duas partes, ou até mais, né? É dividir, é separar o que é inseparável, é separar o que é indivisível. As pessoas costumam pensar e dizer coisas como: a minha vida profissional não tem nada a ver com a minha religião. São coisas completamente diferentes. E mesmo quando não dizem, muitos vivem assim. Na prática é o que creem e o que acabam praticando. E o mesmo vale, irmãos, para relacionamentos, para os estudos e tudo que se faça de lazer. É dito assim: é claro que será ótimo se Deus quiser abençoar, eu posso até orar por isso, mas cada um no seu quadrado, não vão misturar as coisas. Eu agradeço se depois de liberar a bênção, o Senhor, Deus, puder voltar ao seu quadrado. É quase isso. Para se ter uma ideia de onde, ou do alcance, de onde isso chega, do alcance disso. Em 2013, Aline Franzói, que professava na época ser evangélica da Assembleia de Deus, ela trabalhava como modelo e fechou o contrato com uma revista masculina para pousar nua. Criticada quando anunciaram que seria a primeira evangélica a posar nua para a versão brasileira da Playboy, ela alegou o seguinte: o que faço da minha vida profissional não tem nada a ver com a minha religião. Sabendo que seria criticada pelos evangélicos, Aline usou o seu perfil no Facebook para se justificar, e ela escreveu ali, ela postou ali: para a questão religião, que saíram em manchetes dizendo evangélica, esta será a primeira e única vez que falarei, somente para que entendam. Em nenhum momento fiquei enfatizando que minha religião
ou enfatizando minha religião em trabalhos. E nunca quis vincular informações desta maneira, pois são áreas diferentes. Em entrevista ao UOL, ela declarou: sou evangélica e uso o meu Facebook para dizer o quanto Deus foi e é poderoso em minha vida. E afinal, o que tem de errado? É muito relativo o que é certo e errado. Concilio não só essa nova carreira, como a carreira de modelo também, pois na minha concepção, Deus olha o nosso coração e a nossa intenção. E ela complementa esse discurso terrível, dizendo assim: ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Fé é fé, negócios à parte. Meu Deus, será mesmo? Pense aí, será que realmente as coisas, essas coisas aqui não devem ser associadas? Claro que não tem como não associar aquilo que nós cremos com base nas Sagradas Escrituras com todas as outras áreas de nossas vidas, né? Não tem como não associar a nossa fé, a fé cristã, com tudo que nós fazemos, irmãos. Sempre que criamos essa dicotomia, sempre que separamos Deus do restante da vida, ou a fé dos demais afazeres, o resultado é catastrófico, como acabamos de conferir. Preocupado com isso foi que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10:31, assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A dicotomia que se faz entre Deus e o restante, entre Deus e tudo mais, é resultado dos pensamentos e ensinamentos de Tomás de Aquino, irmãos. Ou melhor, Tomás de Aquino é que absorveu isso e de uma forma maior propagou isso nos seus dias, né? Mas é algo que sempre esteve no coração do ser humano, fruto do pecado, fruto de sua natureza pecaminosa, compartimentalizar a vida. Tomás de Aquino, no entanto, propagou muito isso. Foi ele que inicialmente formulou as doutrinas da revelação e da criação, que seriam duas realidades, de dois conhecimentos, o natural e o revelado, e dois métodos para se conhecer e saber, a razão e a fé. Depois de Aquino, Immanuel Kant, você já deve ter estudado sobre ele, ele aumentou ainda mais essa divisão entre a fé e a razão. Ele colocou todo o conhecimento de Deus num nível superior. Depois de Kant, a fé foi vista, ou passou a ser vista, não somente como algo diferente da razão e da racionalidade, mas também contrária à razão e à racionalidade. Como se nada pudesse ser conhecido de Deus através do raciocínio, porque Deus existiria num andar de cima, sabe? Que não pode ser conhecido pela lógica ou pelo método científico. Veja o estrago disso. Essa dicotomia foi desastrosa e os seus frutos estão aqui em toda parte. E o que nós falamos é resultado direto disso também. Amigos, negócios à parte. Não se mistura fé e trabalho, sagrado e secular, mundo e igreja, e assim por diante. Com isso, Deus ficou do lado de fora das universidades. Deus ficou do lado de fora das escolas. Deus ficou longe da política, longe até do lazer. Deus ficou confinado num compartimento específico da vida de muita gente. Por que nós estamos falando disso tudo, né? O texto que nós lemos no início, quando Jesus chama seus primeiros discípulos, logo depois da pesca maravilhosa protagonizada por ele e Pedro, esse texto é parte do processo de esculpimento do caráter de Simão. O Senhor estava ensinando que a fé, uma vez no coração de todos, penetra as nossas casas, mas também não apenas as nossas casas, deve permear ainda a nossa hora do expediente. Ou seja, nada de separar as coisas, nada de dicotomia. Deus é para todos os compartimentos, Ele é para todas as horas da vida. Ele se importa com o que nós cremos, mas também se importa com a nossa conduta, inclusive profissional. Então, o que eu sou dentro de casa afeta o que eu sou na igreja.
o que eu sou na igreja tem que afetar o que eu sou no meu trabalho. Tudo isso sendo moldado e dirigido pelo conteúdo das Escrituras Sagradas. O que cremos nunca deve estar embalado e fechado num pote. O que cremos deve permear, deve moldar tudo o que nós fazemos, irmãos. O seu relacionamento com Deus, pense nisso. A sua vida diante de Deus deve influenciar e moldar tudo à sua volta. A essa altura, havia quase um ano que Pedro teve o seu primeiro encontro com Jesus. Quando desse evento aqui relatado em Lucas 5, já tinha quase um ano em que Pedro teve os olhos abertos para entender quem era Cristo. Pelo Evangelho de Marcos, aquele que foi escrito com base nos sermões e nas histórias de Pedro em Roma, né? Já falamos sobre isso. Nós descobrimos que do primeiro encontro até esse momento da pesca maravilhosa, houve nada menos do que 10 eventos marcantes, entre eles curas, milagres e poderosos sermões entregues por Cristo. Nesse ponto aqui da sua vida, Pedro já estava consciente de quem era Jesus, da divindade e do poder do Senhor Jesus. O que ele não contava é que o mesmo Jesus que havia entrado no seu coração e que havia encontrado espaço na sua própria casa, estava agora prestes a se estabelecer também como Senhor soberano dos seus negócios, do seu trabalho, da sua vida profissional. Jesus visita Pedro na hora do expediente. Reflita se na sua vida diária uma dicotomia está em processo. Talvez você esteja separando o que não pode ser separado. Talvez esteja na sua vida essa dicotomia desastrosa em ação. Talvez isso esteja contaminando o seu relacionamento com Deus. Esteja apagando a influência do Evangelho na sua vida. E quando isso acontece, isso quer dizer que a sua visão de Deus é equivocada, é falsa, é pecaminosa. E aí Deus não vai ocupar o centro da sua vida, não será o seu universo, como nós cantamos no início. Então, hoje, com base no texto que nós lemos aqui, que hoje nós só estamos introduzindo ele, né? Hoje é essa a indagação que eu quero deixar com vocês. Fora do âmbito religioso, ou seja, fora do templo, nos demais ambientes e horários da vida, no trabalho também, na vida profissional também, na hora do expediente, Jesus é o Senhor da sua vida? Jesus é o centro da sua vida, fora do culto, fora da igreja? Ele é Senhor da sua vida de segunda a sexta-feira? Que Jesus seja sempre o nosso universo, não apenas algo cantado, algo que seja da boca para fora, né? Mas que seja realmente tudo o que nós sentimos e pensamos. Que Jesus seja tudo na sua vida e influencie cada aspecto do seu dia a dia, todas as áreas da sua existência. Que Deus, assim, dessa maneira, possa abençoar as nossas vidas. Amém? Vamos orar nesse instante? Você com a sua família, eu com a minha, e buscar a direção do Senhor para a nossa caminhada. Deus abençoe, um fraterno abraço, até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.